Olha, a gente traz agora os detalhes dessa história de um ex-namorado que esfaqueou uma ex-namorada no bairro das Rocas, na capital potiguar, 2 adolescentes. Teve mais gente ferida nessa história e você confere os detalhes agora. De horror, Praça Mestre Francisco Valentim. Aqui nessa praça existem diversos bancos, entre brinquedos e pessoas que circulam aqui. Em um desses bancos, esse exatamente, 2 jovens possivelmente conversavam. Uma ex-namorada e um atual pretendente para este adolescente estudando da IFRN. Isso por quê? Porque ele veio tomar satisfações. A forma como ele veio tomar foi da pior maneira possível. Ele utilizava uma faca bastante afiada, parecida inclusive com um canivete. Aqui começou o esfaqueamento. Sangue, inclusive, está derramado, não só no banco, como também na tentativa delas fugirem. A gente vê pegadas, inclusive aqui no sangue, como se a pessoa estivesse tentando correr. E correram, e vieram correndo. E aí foram até aquele ponto onde nós estamos vendo também de sangue. Com isso, um dos amigos desse que estava sendo esfaqueando no caso, ele se entrepôs exatamente para detê-lo. A população residente, que são várias as residências existentes aqui, as pessoas saíram de pronto para tentar salvar o rapaz que também era amigo e estava sendo esfaqueado. As jovens foram levadas de imediato, assim como também o rapaz esfaqueado, para o Hospital Valfredo Gurgel e também o Hospital dos Pescadores. Em contrapartida, o rapaz que estava contido, a população deu alguns conselhos e ele ficou aguardando aqui na areia, esperando que a polícia chegasse e o levasse, obviamente, para averiguação junto à delegacia do menor infrator. A vítima, no caso, foi as 2 que foi esfaqueada, uma era ex e a outra era atual. E ela tinha querendo já ter um término nesse relacionamento e eu acho que a amiga provavelmente tinha influenciado ela, por justamente saber quem ele era. Disse que tinha problemas psicológicos e, infelizmente, na hora do término, ele se convocou e aconteceu o ato, infelizmente. Inclusive, logo depois do ocorrido, observe que a escola, aos poucos, os pais foram acionados para virem pegar os seus filhos. Filhos que estão assustados. Um jogo, inclusive, está acontecendo aqui na quadra, é onde fica essa localização. Um dos professores que nós conversamos disse aos alunos que ele era um menino tranquilo, que não tinha grandes amigos, muito calado, mas que nunca tinha esboçado nenhum tipo de surto em relação a esse fato da ex-namorada, o atual pretendente, ou até mesmo outro motivo qualquer. E a gente acompanha os veículos chegando aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, exatamente para a saída brusca, que teve que ser fechada e cancelada todas as aulas. Todos os professores preferiram liberar todo mundo mais cedo, até porque, por mais que eles estivessem dando aula, a sala de aula ficou bem conturbada, porque a gente não conseguia prestar atenção. Na nossa sala tem pessoas PCDs que são portadoras do TEA, do autismo, e elas ficaram muito nervosas. E aqui na escola tem o NAPNE, que é o departamento de apoio, e tanto eu levei uma menina no NAPNE porque ela estava tendo uma crise de ansiedade, porque ela ficou muito nervosa, tinha gente chorando, as meninas, principalmente as meninas, porque ficaram com muito medo, porque duas das meninas que foram esfaqueadas por serem amigas e uma foi confundida, e isso tornou uma preocupação bem grande, assim, uma aflição. As 2 jovens que foram esfaqueadas foram trazidas para aqui, Hospital dos Pescadores, também no bairro das Rocas. A informação que nos foi repassada é que uma tem 18 anos, essa sim, foi transferida de urgência para o Valfredo Gurgel, junto com a outra, porque a facada que ela sofreu foi nessa região aqui do tórax, atingindo inclusive o pulmão, e ela estaria em estado grave. Em contrapartida, a outra, de 17, sofreu uma facada no braço. Essa estaria passando bem a priori. O rapaz, que também sofreu a facada, que estava tentando tirar ele de cima das jovens, lá na praça, esse foi conduzido diretamente para o Hospital Valfredo Gurgel. Olha, isso aqui foi a reportagem. A gente vai agora ao vivo conversar com Elizabeth Biglione, que vai atualizar a situação e estado de saúde das vítimas desse atentado aqui praticado por um adolescente de 16 anos. Ciúme, não aceita o término do relacionamento, vagabundo de 16 anos, que inclusive levou os conselhos porque levou
Uma mãozada da população bem empregada. Simbora aqui com Elizabeth Biglione. Vamos saber como é que estão as meninas agora. Uma delas em estado grave. A gente tem aí a atualização. Beth, boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Pois é, eu estou exatamente no Valfredo Gugé, onde todos vieram, inclusive o agressor que esfaqueou também está neste momento sendo atendido, porque ele sofreu algumas escoriações, conforme eu disse, mediante os conselhos que recebeu. O que nós vimos agora há pouco, inclusive, até mandei imagem, não sei se é possível passar, da jovem que levou a facada no braço, na região precisamente aqui do ombro, né? Ela estava de cadeira de rodas aqui onde eu estou, os familiares aqui estavam, assim também como um professor lá da IFRN, ele estava aqui, né, acompanhando, né, o desfecho dessa situação e dando o apoio necessário para os familiares, especialmente para a aluna. A aluna é essa que acabou de sair aqui em um carro de aplicativo, né, já se dirigindo à sua residência, ela levantou da cadeira de rodas, né, bem naturalmente, andando, já mostrando que estava bem, graças a Deus, essa escapou. Agora, em contrapartida, a outra jovem, né, conforme eu disse, que estaria em situação grave, está lá dentro, ainda sob os cuidados, né, dos médicos. Ela passou por alguns exames, foi avaliada pela cirurgia geral, inclusive, pela ortopedia também. Aparentemente, ela está estável. Foi dito no hospital anterior, que é o Hospital dos Pescadores, que ela havia atingido uma parte do pulmão, mas isso ainda não foi confirmado aqui pelo hospital, porque são muitos os casos, né, que estão chegando e as coisas ainda estão acontecendo, ou seja, os exames, né, ainda vai ter aí um laudo e em contrapartida também em relação ao rapaz agressor, se você observar, tem uma viatura da Polícia Militar, 1º Batalhão mais precisamente, que foram os primeiros a chegarem lá na praça, no bairro das Rocas, para apreender esse adolescente surtado, né, de 16 anos, que estava com uma faca em mãos, tentando não só matar a ex-namorada, mas também uma colega dela que estaria nesse banco, conforme eu já falei na matéria anterior. E um amigo entrou no meio dele lá e também ele sofreu uma cutilada, né, de faca peixeira. Foi aí que a população teve que correr para cima para que o pior não acontecesse. Por isso que ele sofreu alguns conselhos, recebeu esses conselhos e está lá dentro sendo tratado. Eu já conversei aqui com os policiais do 1º Batalhão, eles estão exatamente aguardando, né, a alta desse rapaz que está lá dentro em atendimento, o sargento Oliveira, que é o responsável pela viatura. Esse sim, a gente vai tentar falar com ele, assim também como jovem, assim que ele sair, ver se ele fala alguma coisa pra gente, apesar de ser adolescente, mas a gente vai preservar, obviamente, a imagem dele, porém, não nos impede de tentar entender, né, esse terror, todo ele, da forma como aconteceu ali na praça, onde um dia incomum, né, teve essa trágica tarde. Não digo trágica total, porque todos, graças a Deus, todos estão vivos lá dentro, uma liberada, e aqui está a viatura. Viatura essa que vai colocar o rapaz aqui dentro. Pelo horário, a DEA não está em funcionamento, ela fica fechada. Portanto, eles certamente devem, na verdade, levarem esse jovem até a delegacia de plantão, onde funciona nesse setor aqui a central de flagrantes, que fica lá ali próximo ali à Avenida 6, Mall Gouveia, naquelas imediações. Então é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai sair já por aquela porta. E lá dentro está acompanhado de um policial esse que vai conduzi-lo para ouvi-lo e, obviamente, ele vai sofrer as sanções mediante a situação, né, que ele ocasionou lá nessa praça no bairro das Rocas. Murilo Meirelles, eu volto com você no estúdio. Valeu, Elizabeth Biglione, obrigado pelas informações. A gente só não está contando uma história pior aqui, porque os moradores das Rocas foram lá e impediram que uma desgraça maior acontecesse, que chegaram lá e conseguiram impedir. Colegas também, um dos meninos feridos aí, chegou lá e disse, não, o que está acontecendo? Foi ferido também pelo agressor aí, e os moradores chegaram lá, contiveram a situação, senão a gente poderia estar falando aqui de pelo menos 2 mortes, as 2 meninas ali. Ainda bem, eu bato palma aqui para os moradores das Rocas, eu bato palma para o menino que chegou lá e interviu também. Agora eu quero dizer uma coisa para você, no mínimo, ato infracional, né, proporcional, que eu não posso dizer que é crime, né, na adolescente, ato infracional, análogo à tentativa de homicídio, a lesão corporal grave, e isso
premeditado. O que o caba estava fazendo com a faca na mão no meio da rua? Queria o quê? Não vamos dizer que é surto, né? Você surtou, você não saiu de casa com a faca. O que está acontecendo? Eu queria poder dizer para você que a gente está num país em que haverá uma punição para esse rapaz aí, né? Mas não é, né, amigo? Menor de idade, é todo aquele esquema, não é responsabilizado como deveria, apesar de ter agido da pior forma, agiu como quem queria matar. Foram os moradores e esse aluno aí que não deixaram.